Você tem o sonho, o objetivo de falar uma segunda língua? Sabia que, por exemplo, quando o assunto é inglês, apenas 5% dos brasileiros sabem falar esse idioma? Acredito eu que saber inglês, por exemplo, não só te destaca no mercado de trabalho, mas também te traz muito mais oportunidade e independência. Oi, tudo bem com você? Aqui quem fala é Mi Alves e junto com a Hey Debbie, essa é a websérie Faça Acontecer aqui no canal da Asus Brasil, onde a gente te ensina a planejar melhor, se organizar, tirar os planos do papel para de fato fazer acontecer. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprender um novo idioma. Mas afinal, qual a melhor forma de estudar e aprender um segundo idioma? Hoje eu vou focar mais no inglês, que é o idioma pelo qual eu já sou fluente, além do português, é claro, mas você pode utilizar essas dicas para outros estudos de outros idiomas também. Confesso para vocês que recentemente eu comecei as aulas de francês e olha, é puxado. Tô indo para minha terceira língua. Eu sempre achei o francês muito bonito quando eu via nos filmes, nas músicas, quando eu visitei Paris, por exemplo, que era um sonho, até que um dia eu parei de só falar que é bonito, que um dia eu gostaria de aprender e falei, não, eu quero e eu vou aprender o francês. E essa é a minha primeira dica para você hoje. Você tem que querer aprender um novo idioma. E essa dica pode parecer muito boba, né? Mas olha, não é. Porque muita gente fala, ai, meu sonho é aprender inglês, eu adoraria entender inglês, falar inglês. Mas será mesmo que essa pessoa tirou um tempo da sua rotina para priorizar isso? Será que ela realmente tá afim, tá disposta? E eu já posso adiantar que aprender um novo idioma não é algo que acontece do dia para noite, nem de forma muito rápida, principalmente depois de adultos. Crianças até 7, 8 anos têm uma facilidade maior em aprender outros idiomas além do seu materno, mas nós adultos que estamos aí correndo atrás do prejuízo depois de grande, fica um pouquinho mais complicado, mas olha, nada é impossível. Só quero trazer aqui o pensamento de que você deve desconfiar quando você vê um método X na internet, uma escola Y falando que em poucos meses você vai adquirir a fluência no idioma. Isso não existe, até porque tem pessoas que levam mais tempo e outras pessoas que levam menos tempo para aprender o inglês, o francês, ou seja lá o idioma que você está aprendendo. Então, vai com calma. Eu, por exemplo, sempre tive inglês na minha escola desde muito novinha e lá pelos 18 anos, isso já faz 10 anos, eu decidi que eu queria fazer um curso de idiomas em uma escola mesmo de inglês. Aprendi ali um pouquinho e tal, mas eu percebo que só quando eu priorizei o fato de querer aprender o inglês de uma vez por todas, que isso realmente aconteceu. Eu posso contar aí que isso aconteceu nos últimos 5 anos da minha vida. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo é porque você já entendeu que sim, vai levar um tempinho a mais, que as coisas não acontecem do dia pra noite, que você também precisa priorizar estudar inglês, mas eu preciso saber, qual que é o teu nível no idioma? E não fala assim que é zero, Michelle. Ah, eu não sei nada. Porque nós brasileiros temos essa vantagem de, sim, a gente sabe alguma coisa. Principalmente porque a gente tem uma cultura muito influenciada pela cultura americana, através dos filmes, às vezes dos restaurantes, né, das grandes redes, do que a gente veste, do que a gente come, do que a gente ouve. Então, algumas palavras a gente conhece e algumas delas a gente até usa no nosso dia a dia, como por exemplo, notebook, outdoor, hamburger, shopping e por aí vai. Então, alguma coisa você já sabe. Mas é claro que para você ter certeza do seu nível de inglês, tem alguns sites aqui na internet que você pode acessar e fazer um nivelamento gratuito. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para depois desse vídeo você ir lá conferir qual que é o seu nível no idioma. E aí, beleza, depois que você descobre o seu nível, você de fato precisa começar a estudar, né? E eu trouxe aqui 3 métodos mais fáceis e mais comuns de acontecer. A primeira delas é contratando um professor particular, onde na aula vai ser só você e ele, e pode ser uma aula presencial ou muitas vezes online para facilitar. E cada professor tem a sua metodologia, você vai ali em determinados horários da sua semana, 1, 2, 3 vezes na semana, conversar com ele e aprender com ele da forma que ele ensina. Não desiste já no primeiro professor, se você quer fazer uma aula particular, mas não gostou
de uma aula primeira experimental e tal, tenta outras pessoas, tenta outros professores, porque é muito comum que cada um tenha a sua forma de ensinar e você vai encontrar aí a que mais faz sentido para você. A segunda forma é matriculando-se em uma escola de inglês na sua cidade, assim como eu fiz lá quando eu tinha os meus 18 anos. Dessa forma, você vai estudar com outras pessoas que estão no mesmo nível que você. É muito comum que quando você entra em uma escola de idiomas, você faça ali a prova de nivelamento daquela escola específica para saber se você vai entrar como básico, como intermediário, um pré-intermediário, um avançado, e as outras pessoas da sua turma terão ali mais ou menos o mesmo nível que você. É muito bacana porque você acaba praticando bastante a sua conversação, você tem outras pessoas para conversar, mas caso você seja um pouco mais tímida, um pouco mais tímido, pode ficar um pouco desconfortável. É muito comum que a gente tenha vergonha de falar em inglês. Eu sei que mesmo pessoas que já sabem o inglês fluente, avançado, ficam um pouco receoso na hora de falar propriamente, né, o inglês, falar em voz alta, se expressar e tal. Então pode ser que algumas pessoas mais tímidas não gostem muito dessa modalidade, mas é importante ter em mente que você vai estar ali com outras pessoas aprendendo e tudo mais. Pode ser interessante caso você seja mais extrovertido. A terceira e última forma mais comum de estudar um novo idioma é sozinho. Eu acho que tá tudo bem estudar inglês sozinho, estudar qualquer que seja o outro idioma que você queira estudar sozinho, não tem mal nenhum. Mas a minha dica aqui seria para você estudar baseado em algum curso ou em algum livro, para você entender tipo quais que são as primeiras regras da gramática até começar a ficar mais complicado e mais avançado mesmo. Aqui na descrição eu vou deixar alguns nomes de livros que eu acho muito bacana, pelo menos pro inglês que eu conheço e que pode te ajudar aí. Você compra um livro desse e sabe exatamente passo a passo o que você vai precisar estudar, mesmo que sozinho, começando do mais básico até o mais avançado. Beleza, você pode escolher uma dessas três modalidades para aprender o idioma, mas de fato, o que você precisa aprender quando você está estudando um novo idioma? Nesse caso, o inglês. Em primeiro lugar, você precisa aprender a gramática, todas aquelas regrinhas e como que você fala no passado, no presente, em diferentes tempos verbais. A segunda é o vocabulário, ou seja, a quantidade de palavras e de expressões que você tem ali na sua caixinha dentro da cabeça para te ajudar na hora de se expressar. Então, ao invés de você só falar um oi, estou bem, você pode usar outras palavras para falar se você está bem, se você está cansado, se você está mal, se você está com fome. Enfim, vocabulário são todas essas palavras que você pode evoluir e aprender sempre mais, porque sempre tem novas palavras aparecendo e são muitas palavras, né? Até no português, às vezes a gente falta palavras para nos expressarmos, então é muito comum que a gente precise sempre estar estudando vocabulário, e o vocabulário é ali um segundo pilar essencial na hora que você vai estudar um idioma. O terceiro, mas nem menos importante, é a pronúncia. Porque pode ser que você saiba escrever uma palavra, mas se você fala totalmente errado, se na hora de você falar ela, a pronúncia dela não tem nada a ver, é muito comum que os nativos não te entendam. Um exemplo, tem muita gente aqui no Brasil que fala Facebook na hora de falar o nome da rede social. E eu já testei isso com um amigo gringo e eu falei Facebook e ele ficou algum tempo tentando entender que era Facebook. Então é muito normal que a gente às vezes tenha alguns vícios de linguagem na hora de falar determinadas palavras, principalmente por causa da nossa língua materna, que é o português. E aí na hora de pronunciar a gente tem uma pronúncia um pouco diferente, às vezes pronúncia tão diferente que fica um pouco incompreensível realmente para quem ali tá te ouvindo. Então é muito importante você aprender a pronúncia. Quero deixar claro que eu estou falando de pronúncia e não de sotaque. O sotaque é uma coisa que você não precisa se envergonhar. Eu já tive muita vergonha do meu sotaque, mas todo mundo que está aprendendo um segundo idioma, um terceiro idioma, vai ter o seu sotaque. Afinal de contas, o inglês, por exemplo, não é a nossa língua materna. A gente não aprendeu ela desde pequeno. Então é muito comum que a gente tenha e soe, né, e nossa voz e a forma, a melodia que a gente fala seja realmente diferente do que um nativo americano, um nativo inglês e tudo mais. Eu acredito
acredito que o sotaque é a sua essência, a sua identidade, mostra e comprova para os outros a sua coragem de aprender um idioma novo. Ao estudar e aprender um novo idioma, é importante que você tenha em mente que ele deve ser um estudo e um aprendizado recorrente. Que não adianta você só fazer as suas 2 aulas por semana com o professor ou na escola, ou tirar um tempinho ali 2 vezes na semana e nem olhar para o inglês no resto da sua semana, no resto dos seus dias. Ao meu ver, se você conseguir encaixar cada vez mais o idioma no seu dia a dia para que ele fique bem leve, bem tranquilo, você consiga assimilar outras palavras em inglês no seu dia a dia, consiga introduzir ela de alguma forma na sua rotina, perfeito. Mas como eu posso fazer isso, Michelle? A minha primeira dica é você trocar o idioma do seu celular e do seu notebook para o inglês ou para o idioma que você esteja aprendendo. E falando em notebook, o meu vocês já conhecem, né? É o Asus VivoBook 15, que vem equipado com processador Intel Core i7 da 11ª geração e processador gráfico Intel Iris Xe, permitindo você estudar um novo idioma e realizar tarefas com velocidade e inteligência inigualáveis. Sem contar que ele é super fininho, leve e a bateria dura por muito tempo. Uma outra dica para você adicionar aí no seu dia a dia e nem vai sentir que tá estudando inglês é através dos filmes, seriados. E é muito bacana você voltar a assistir seriados e filmes que você já tem assistido antes, mas deixando o áudio e a legenda no idioma do qual você está estudando. No meu caso, inglês. Se você deixar ali, por exemplo, eu assisti Titanic várias vezes, eu sei do que se trata o filme, mas agora eu vou assistir de novo com áudio e legenda em inglês, porque assim eu vou poder entendendo, essa palavra, quando ela disse isso, ela quis dizer aquilo, agora eu tô vendo essa palavra, eu tô ouvindo essa palavra, consigo entender e decifrar o que ela quis dizer, porque eu já conheço a história, mas tô vendo de novo em inglês. Então, essa é uma dica muito boa. Uma outra forma é através do listening, que é a nossa escuta, que é através de músicas, podcasts. Eu acho muito bacana você pegar uma música nova que você ouça na rádio e gostou da melodia e tal. Abre a letra da música sem buscar já de primeira mão a tradução. Abre só a letra da música, tenta acompanhar ela, ver as palavras que você conhece, as que você não conhece, dá uma marcada ali. E dessa forma você vai aprender a cantar, não ficar só no... E também vai aprender novas palavras, novas expressões. É muito comum a gente ver através das músicas um inglês ou um idioma mais real, às vezes com gírias, com expressões diferentes, mais informais. Então eu acho muito legal para sair daquele eixo só gramatical, tudo muito certinho, sabe? Quando a gente tá começando a aprender o idioma é muito comum que a gente fique naquele mais formal possível. E através das músicas, dos filmes, das séries, a gente consegue pegar essas gírias e essas formas diferentes para falar coisas que a gente nem sabia que tinha como falar. É claro que você já deve ter ouvido falar, tem vários aplicativos para você instalar no seu celular que pode te ajudar aí a estudar um pouquinho todos os dias. Mas uma outra dica é você ler notícias, porque através das notícias a gente também consegue ter uma ideia de como que é o inglês real, o inglês da vida real, falado para a comunidade, falado de repente quando é política, você descobre um vocabulário novo, quando é sobre meio ambiente, quando é sobre crimes, quando é sobre estilo de vida, você consegue pegar esses vocabulários diferentes e pode ser muito bacana, muito enriquecedor aí pro teu aprendizado. E uma outra dica é você usar muito dos post-its, né? Aquelas colantes que você consegue escrever e ir colando pela casa quando você quer lembrar de alguma palavra, de alguma expressão. Fazer a lista do seu supermercado, por exemplo, no idioma do qual você está aprendendo. Você pode fazer uma lista toda do mercado em inglês. Uma lista de tarefas, naquelas tarefas que você tem que fazer no seu dia. Preciso estudar isso, depois fazer aquilo, depois trabalhar nisso. Você pode fazer isso também no idioma que você está aprendendo, porque dessa forma você está, de alguma forma, estudando, pensando naquelas palavras, naquele vocabulário que às vezes você não pensa e está vivendo o seu dia, levando o seu dia, suas tarefas e tudo mais. É importante que você tenha um caderno, uma planilha, o bloco de notas do seu celular para você anotar as palavras novas, porque você vai se deparar com muitas palavras que você não faz ideia do que significa e um spoiler, isso é bem normal de acontecer.
E é importante que você coloque essas palavras em algum lugar para você voltar a elas de tempos em tempos. De repente, toda semana, né, um dia da semana, você destine só a fazer revisão de tudo aquilo que você aprendeu nos últimos dias. É muito importante você revisar, utilizar aquelas palavras novas em alguma sentença, em alguma frase, você entender de que forma ela se encaixa em um contexto, para que você consiga armazenar aquela palavra, realmente absorver e aumentar o seu vocabulário. Se você só ficar traduzindo as palavras que você não sabe, é muito mais fácil de esquecer. Você vai ali traduzir, vai, agora eu sei o que é, vai seguir, e daqui a pouco, se você não anota em algum lugar, você vai ver, daqui a um mês você já não lembra daquela palavra, vai ter que procurar ela de novo, traduzir ela de novo. Então, cada vez que você se deparar com uma palavra nova, que você tá aí abrindo seu vocabulário, pensa nisso, anota, coloca tudo no mesmo lugar e revisa isso de tempos em tempos. O aprendizado do novo idioma é isso, assim, mesmo eu agora sendo fluente no inglês, tendo um nível bastante avançado, eu sei que vai ser um estudo eterno, eu vou estar sempre evoluindo, sempre tem gírias novas aparecendo, sempre tem formas diferentes de falar uma coisa ou outra, a forma que as pessoas falam na rua muda o tempo inteiro, cai algumas palavras, outras aparecem, então é muito importante que eu me mantenha ali atualizada e estudando até para não esquecer, né? Que é muito comum que nosso cérebro ele apague ali algumas informações de tempos em tempos, então pra gente não esquecer regras de gramática e coisas mais chatinhas do aprendizado do idioma, a gente precisa revisar isso sim. Por último, mas nem menos importante, você tem que falar no idioma, você tem que falar em inglês, que é o exemplo do nosso vídeo de hoje. Às vezes você sabe muito de gramática, mas na hora de falar trava, é normal, eu sei, porque a gente não está acostumado a falar em voz alta em outro idioma e é difícil, de repente, a gente encontrar um nativo aqui no nossa rede de conhecidos e tal, pra ficar ali gastando, aprendendo e falando inglês, não é? Mas uma dica aqui é você falar sozinho. Isso é algo que eu faço, falo no banho, na frente do espelho, quando eu tô sozinha em casa, eu falo comigo mesma, conto pra mim mesma o que eu vou fazer naquele meu dia. Hoje eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E eu vou falando essas coisas todas em voz alta. Eu tô falando num tempo futuro. Isso me ajuda a praticar esse tempo verbal. Às vezes, à noite, eu falo sobre tudo que eu já fiz durante o meu dia. Então, é um tempo passado. Eu tento fazer isso para me manter falando inglês, até para que eu consiga ouvir a minha pronúncia, ouvir se tá certo. E para que eu pare de achar estranho me ouvir falando inglês. Porque tem muito isso, assim. Às vezes, a gente acha estranho falar inglês porque a gente não tá acostumado com a nossa voz, que muda um pouquinho quando a gente fala um novo idioma, um outro idioma que não seja o nosso. E também fica com aquela vergonha de, ai meu Deus, eu tô falando inglês, é isso mesmo? Conforme você vai falando e transformando isso em algo natural, mais fácil vai ser, confia em mim, pra você falar inglês na frente de uma pessoa quando essa hora chegar, quando você precisar, essa necessidade surgir. Você também pode combinar com um amigo aí que também esteja aprendendo o mesmo idioma com você, pra um dia da semana vocês só falarem em inglês, por exemplo. Então, toda quarta-feira eu e minha amiga vamos mandar áudios em inglês, ou a gente vai conversar através de mensagens só em inglês. Isso ajuda bastante também a uma pessoa motivar a outra, e você também tem aquela confiança num amigo e sabe que se você errar, ele pode te corrigir, você pode corrigir ele, vocês podem aprender coisas juntos. Isso é muito legal. Uma próxima dica é, claro, fazer um intercâmbio. Durante uma experiência como essa de intercâmbio, você não tem escapatória. 24 horas por dia falando o idioma pelo qual você foi aprender. E eu quero falar mais sobre isso em um próximo vídeo aqui nessa websérie Faça Acontecer. Então não perde, ativa o sininho aí, se inscreva no canal da Asas Brasil, porque vamos falar de intercâmbio ainda assim. Gostou das dicas de hoje? Me conta aqui nos comentários se você já aplica alguma delas, se você tem outras dicas aí para dar para outras pessoas que estejam aprendendo um novo idioma. Não esqueça de voltar aqui para ver o próximo episódio que sai na próxima semana, vai ser com a Hey Debbie. Eu tenho certeza que você vai amar as dicas dela. E se tu ainda não viu o episódio anterior a esse aqui, clica aqui do lado. Vem, clica aqui, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Um beijo, até a próxima!